Vamos abrir o livro de Deus em Mateus, capítulo 23. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 23. Estaremos continuando o nosso estudo. Mateus 23 relata, entre tantas coisas importantes, ensinamentos importantes, tem os 7 ai de Deus na pessoa de Cristo sobre os religiosos da época, mais conhecidos também como escribas e fariseus. Estaremos lendo no capítulo 23 de Mateus, vamos ler os versículos 24 e 25. Está dizendo assim o nosso Salvador: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Este texto, o nosso Salvador está falando a liderança da época, e estava acontecendo algo muito sério ali com aqueles irmãos, com aquela congregação e principalmente com a liderança. Por quê? Porque eles estavam agindo como condutores cegos. O que significa condutor cego? De maneira prática, simples e fácil para todos nós compreendermos. Um condutor cego é alguém que começou bem, não é alguém que começou de maneira errônea, não é alguém cego, literalmente, fisicamente, que não enxerga por um problema nos seus olhos, na retina. Não é porque ele tem miopia, não é porque ele está sem óculos, não é porque está faltando uma lente, não é isso. É um problema de cegueira espiritual, é um problema de cegueira no sentido de entendimento e compreensão da palavra, da escritura, do ensinamento de Deus. Por quê? Esses líderes, essas pessoas que o nosso Salvador está chamando claramente e os identificando como condutores cegos, eram pessoas que começaram bem, eram pessoas que durante um tempo, quem sabe anos, eles foram fiéis, eles seguiram o plano de Deus, eles seguiram o projeto de Deus. Mas com o passar do tempo, eles começaram a ceder a alguns pontos que não poderia ceder. E eles começaram, então, a cuidar mais do exterior do que do interior. E eles começaram a cuidar mais do que não era o fundamental e o mais importante, e foi desprezando, então, o principal princípio de tudo que Deus orientou. E começou a dar mais valor em coisas passageiras, coisas que são teóricas, que são passageiras, que não são mais importantes, ele estava colocando em primeiro lugar. Então o nosso Salvador diz, condutores cegos. Eles estavam, o que quer dizer coar um mosquito e engolir um camelo? Observe, é dar valor numa questão, numa coisa que é simples e pequena, e que não é tão significante para a nossa vida e para a nossa relação com Deus. E aquelas coisas que são mais importantes, que vai fazer diferença para a minha vida, para a sua vida, as coisas principais, joga-se de lado, coloca atrás da cortina, debaixo do tapete e segue em frente, como se não tivesse acontecendo nada, como se não tivesse ninguém percebendo nada. Porém, Deus, que tudo vê, conhece a minha vida e a sua vida, conhece a vida de todos, em todo o planeta Terra, é como se fosse um sistema online. Não depende de a gente ter que sair avisando e fazendo um comentário, colocar no alto-falante para ele saber. Não precisa publicar
no Orkut, no Facebook, não precisa colocar no YouTube. Antes de se projetar para colocar lá, ele já tem conhecimento, ciência, ele sabe. Então ele está dizendo que esses agora se tornaram condutores cegos. Por quê? Mesmo tendo o livro de Deus na mão, mesmo tendo a instrução, o ensinamento na mão, eles estão deixando de lado o princípio de Deus, o que é mais importante, e estão agora instruindo e colocando na mente das pessoas um ensino errado, um equívoco, e levando essas pessoas a acreditarem e seguir em coisas que não é o plano de Deus, não é a prioridade, e eles estão colocando como prioridade. Por exemplo, em nossos dias, imagine, dentro do segmento religioso, a religião da maioria ensina ainda hoje que é possível alcançar algum benefício através de uma imagem de escultura, através de uma peça de barro, feita por mãos de homem, através de uma foto, através de alguém que viveu aqui e já morreu e está aguardando a salvação no sentido da ressurreição. Quem partiu para a eternidade salvo está garantido em Cristo, diz a palavra, e dorme o sono dos justos e está aguardando a ressurreição. Quem passou para a eternidade como mártir, deu a vida, morreu fisicamente, foi assassinado de alguma maneira, foi tirado da sua vida pela causa do Evangelho, esses estão, como está escrito em Apocalipse, não estão aguardando debaixo do pó da terra, como os que passaram servindo a Deus, estão aguardando e descansando para o dia da ressurreição, que estão salvos em Cristo. Esses que passaram para a eternidade e ainda estão passando no dia de hoje como mártires, esses têm um privilégio. Os que foram martirizados, como a maioria dos apóstolos e muitos servos e servas de Deus, ainda hoje em países que perseguem cristãos de morte por pregar a palavra, por andar com o livro de Deus, essas pessoas, homens e mulheres, moços e moças, eles vão direto para o paraíso, estão escritos. Está em Apocalipse que eles estão ao lado do trono de Deus, estão lá clamando e pedindo justiça e perguntando até quando não vinga o nosso sangue, não faz justiça, e pedindo que venha logo o dia do grande trono branco, como está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Mas então, estes estão ali aguardando. E essa religião, na maioria, está dizendo para pessoas que não conhecem o livro de Deus, eles estão ainda esperando que pessoas que estão, como os apóstolos, por exemplo, eles estão pedindo a eles que os ajude a receber algo da parte de Deus. Observe que esses líderes, eles conhecem a Escritura, eles sabem que não deveria fazer isso. Então eles se tornam cegos, condutores cegos, porque deveria estar enxergando melhor do que os que estão começando, do que os que estão seguindo. E eles continuam conduzindo essas pessoas, indo para o abismo e conduzindo essas pessoas para o abismo. Essa religião ainda, da maioria, porque não tem nenhuma maior do que ela, no sentido de poder financeiro, riqueza, poder no sentido de patrimônio no mundo inteiro. Não tem nenhuma maior do que a religião romana. Ainda ensina as pessoas a irem à Trindade ou Aparecida do Norte para buscar algum benefício e alguma graça, algum favor de Deus através de uma peça de barro ou de gesso e assim por diante. E essas pessoas, muitas delas vão ali com fé, elas vão acreditando, elas vão pensando que está fazendo certo. Sabe por quê? Porque elas acreditam na liderança, eles acreditam naqueles que estão na frente, porque não têm o conhecimento próprio do Evangelho, da nova aliança do plano de Deus. Por isso, aqui o nosso Salvador está dizendo que esses condutores são cegos, porque mesmo tendo conhecimento, estão cegos diante da Escritura e do entendimento e a compreensão da palavra. E a Escritura diz que para esses, o rigor, a punição será muito maior do que para, entre outros, para os de Sodoma e Gomorra. Porque eles têm conhecimento e não instruem as pessoas de acordo com o que está escrito. Avançando no versículo, já entendemos então, condutor cego é alguém que conhece, está vendo, sabe o que é o certo, mas não faz.
não instrui, não ensina corretamente como está escrito. Condutor cego. Aqui, quem segue o condutor cego, ambos cairão no abismo, ambos vão para o inferno, se não arrependerem e virem para o Salvador e seguirem conforme está escrito no Evangelho e na Nova Aliança. No versículo seguinte, no qual lemos o versículo 25, diz assim a continuação do texto, nosso Salvador falando: ai de vós, escribas e fariseus, eram liderança da época, eram pessoas que muitos estavam seguindo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha um outro erro sério que eles estão cometendo e induzindo as pessoas a também cometerem o mesmo erro. Por que, pastor Lindomar? Porque a liderança é como um espelho para o rebanho. Por isso que sempre os irmãos têm ouvido aqui neste lugar, a igreja tem ouvido continuamente, para ter o conhecimento próprio, buscar, ter o interesse, tirar o tempo e conhecer. Sabe por quê, meus irmãos? Entre outros motivos importantes, só os irmãos conhecendo e sabendo o Evangelho, a Nova Aliança, todo o Novo Testamento, que é a aliança para nós e tem instrução para todas as nossas áreas da vida, os irmãos vão saber quando alguém estiver pregando, ensinando, independente do título que usar, se está certo ou errado. Como é que eu sei se está certo ou errado? Está certo se estiver conferindo com a nova aliança. Está certo se estiver conferindo com o que o nosso Salvador ensinou, com o que os apóstolos ensinaram e viveram. Nova aliança, Novo Testamento. Sabe por quê? Porque nós não sabemos até quando nós vamos estar juntos caminhando aqui. Deus é que sabe. E sabe o dia da manhã, está no poder dele. E nós, às vezes, nós vamos ouvir uma outra pessoa, um outro pastor, um outro professor, e até mesmo eu, a minha própria pessoa. Eu não sou onipotente, onipotente é Deus. Eu não sou perfeito, perfeito é o nosso Salvador. Eu não sou incorruptível, eu não sou uma pessoa que está acima do bem e do mal. Eu tenho as minhas limitações. E se Deus tenha misericórdia de mim, eu clame a minha oração a Deus, é que, se algum dia Ele perceber que eu for tirar o meu pé do caminho do Evangelho, que eu for deixar o Evangelho, mesmo que seja por um dia, que Ele me leve uma hora antes, que Ele me repõe uma hora antes. Nunca mais eu quero voltar para o sistema religioso ou ficar fora, longe do Evangelho. Mas se algum dia eu deixar de trilhar o caminho do Evangelho, deixar de ensinar de acordo com a nova aliança, os irmãos vão perceber e vão saber que não está conferindo. O primeiro passo é tentar ajudar. Dizer, olha, meu irmão, aqui, nisso e nisso não está conferindo. Não está de acordo com o Evangelho. E a instrução é, chama o seu irmão e orienta. Se o seu irmão ouvir, independente se é um companheiro que está do seu lado, um irmão, uma irmã, ou o próprio pastor que está na frente. Independente de quem seja. Porque, como nós vimos no início desse culto, o amor é fundamental e o mais importante. Então, por amor, a gente tenta ajudar, estende a mão, faz tudo que tiver ao nosso alcance. Se a pessoa não quiser, aí, o que fazer? Só temos que orar e pedir a Deus para, então, entrar com uma providência e alcançar aquela pessoa. Quando nosso recurso acaba, nós temos a oração, porque aí Deus tudo pode e tem os meios que nós não temos. Mas, note bem, esse conhecimento próprio vai fazer toda a diferença para a nossa vida todos os anos da nossa caminhada aqui. Porque só através dele nós vamos nos livrar desse equívoco e de seguir ensinamentos errados. E voltando aqui para o texto, no verso 25, ele está dizendo que eles
eram hipócritas. É importante lembrar o que é hipócrita, o que é hipocrisia. É uma pessoa que usa máscara. Aqui na frente, desse lado, tem uma cara, uma máscara, uma expressão, uma fala. Quando vira desse lado, e aquele, às vezes, não está perto, muda o discurso, muda a máscara, e naquela turma de lá, chega o chicote. E desce, e dá-lhe pinhola, e dá-lhe facada, e dá-lhe punhal, e dá-lhe pedrada. Quando vira para cá, ele dá um de bonzinho aqui, finge aqui, e de lá a mesma trairagem e assim por diante. Então isso é hipocrisia. É fingir ser algo na presença de alguém que não é. Então, mais uma vez, a importância da sinceridade. A gente ser o que é. Buscar melhorar sempre, mas ser o que é. Aqui ou em qualquer lugar. Sinceridade. Deus ama uma pessoa sincera. Então eles estão fazendo aqui aquela inversão de valores, que é cuidar mais da aparência externa, quer dizer, limpava por fora o copo e o prato, e esquecia do interior. E é no interior, é dentro do copo, dentro do prato, que vai se utilizar para colocar o alimento. Limpava demais por fora e esquecia por dentro. Por dentro estava sujo. Por dentro estava horrível, reprovado. E aí quem ia ter o prejuízo? As pessoas que fossem utilizar esses copos e pratos. Trazendo para aplicar para a nossa vida, para mim, para a sua vida, nós simbolicamente somos como esses pratos e copos. E o que é fundamental para mim e para a sua vida é nós lembrarmos sempre que antes de cuidar e priorizar a aparência de uma maneira bem clara, a roupa, o cabelo, o sapato e assim por diante, antes de cuidar disso primeiro, antes de colocar isso como prioridade, como primeiro lugar, como o sistema religioso faz, eles pegam uma pessoa, um irmão ou irmã, aí veio hoje, recebeu o Salvador, confessou publicamente e começou a congregar. Aí, ao invés de instruir na palavra, ensinar o Evangelho e mostrar todos os princípios de acordo com a palavra do nosso Salvador e a nova aliança, não. Eles fazem o seguinte, pega aquela pessoa, orienta aquela pessoa a tomar um banho de loja, arrumar o cabelo do modelinho que eles falam, a roupa do modelo que eles falam, e aí diz que ele e ela transformou. Diz que ele e ela mudou de vida. Diz que ele e ela é outra pessoa agora. Mas o que mudou? Só a casca, só a embalagem. Ele colocou isso como prioridade. É esse erro aqui. Cuidar mais do exterior do copo e do prato e esquecer do interior. E o que é o fundamental? O fundamental é, na nossa caminhada, instruir e ensinar as pessoas que o primordial, o prioritário, o mais importante é cuidar primeiro do que está de dentro para fora. É o novo nascimento. Aí depois, o por fora vai ser um reflexo do que está aí dentro. Aí quando, digamos que a pessoa usava um estilo de roupa que não era decente, independente do modelo, que o modelo de roupa, de acordo com o plano de Deus, é uma roupa que seja decente. E essa roupa decente, tu vai entender com seu pai e com a sua mãe, se for menor de idade, se ainda mora com seus pais, vai entender com eles. Se é casado, está escrito aos Coríntios, no capítulo 7, que o homem viva para agradar sua mulher, o homem que é casado, e a mulher viva para agradar o seu marido, a mulher que é casada. Então, quer dizer, um vai vestir para agradar o outro. Essa é a instrução do plano de Deus. E o modelo da roupa, se vai usar calça, se vai usar saia, se vai usar roupão, se vai usar vestido, se vai usar terno e gravata, se vai usar calça de moletom, ou jeans, ou social, etc., é um gosto de cada um. E a condição de cada um. Vai depender unicamente de vocês. É uma escolha pessoal. Desde que seja uma roupa decente. A única roupa que não, o único estilo de roupa que não tem apoio na Escritura, no plano de Deus, é uma roupa que expresse sensualidade. Uma roupa que expressar sensualidade pode ser vestido, calça, bermuda, o que for,
para homem e para mulher, se expressar sensualidade, não tem aprovação de Deus. Por quê? Sensualidade está ligado a um demônio, um espírito diabólico chamado pombagira. Então, tirando, expulsando isso fora, uma roupa que não seja sensual, qualquer modelo de roupa pode. É uma questão pessoal de cada um. E quando essa vestimenta mudar, vamos imaginar uma pessoa que usava uma roupa que não era decente. Vamos imaginar. Quando ela mudar essa roupa, se houve mudança por dentro, se houve uma transformação por dentro, quando mudar por fora, vai fazer diferença na vida dele e dela. Por quê? Porque aí não é falso, aí não é hipócrita, aí não é esse erro de limpar só por fora e arrumar por fora, sem cuidar por dentro. Por quê? Porque na caminhada dele e dela, minha e sua, na nossa vivência, não tem jeito de esconder algo que sempre os irmãos que já nos conhecem, caminham conosco, sabem. Não tem de esconder os frutos. Os frutos na minha vida e na sua vida, na vida de todo mundo, vai contar quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem compromisso com ele. Quem está e quem não está comprometido com a causa dele. Os frutos vai contar. Então, quando a mudança é de dentro para fora, então o que vai acontecer? O nosso comportamento, pelos frutos, vai mostrando que a pessoa realmente mudou. Aconteceu algo na vida dele e na vida dela. Quem mentia, não mente mais. Mentir é pecado. Era pecado, é pecado e sempre será. Quem mentia não mente mais. Quem era caloteiro, picareta, enganador, comprava e não pagava, agora não faz isso mais. Vai ser honesto, correto, vai assumir seus compromissos com honestidade. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Se adulterava, não adultera mais. Aqueles que eram pessoas hipócritas, mascaradas, enganadoras, não vão ser mais. Vão ser sinceras. O nosso Salvador ensinou que o nosso sim tem que ser sim, e a pessoa pode confiar em sim. A palavra vale. Sim é sim. E o não é não. A palavra vale. Sim, sim. E não, não. O que passa disso é proveniente do cão, proveniente do maligno, porque a enganação é hipocrisia. Seguindo em frente, aqueles que praticavam a idolatria não vão praticar mais. Aqueles que praticavam a feitiçaria não vão praticar mais. Por quê? Porque isso é pecado. Aqueles que roubavam, não vão roubar mais. Note e observe que o nosso Salvador ensina, que é o fundamental para a nossa vida, o que faz mal e o que vai fazer diferença para esse novo nascimento é coisas claras, nítidas, transparentes, que todos nós percebemos que além de fazer mal para a própria pessoa, faz mal para quem convive com ele no seu dia a dia, na sua roda familiar, e também faz mal para as outras pessoas da sociedade. Então, o que é pecado sempre será pecado, e está claro na Escritura. O que não era pecado e que inventaram que é pecado, como por exemplo, é pecado mulher usar calça. Isso foi inventado, é mentira. Não tem isso na Escritura. É pecado cortar o cabelo. É mentira. Não tem isso na Escritura. É pecado o homem praticar esporte. É mentira. É pecado e mais pecado. E tanta invenção que não tem na Escritura. Tudo isso que foi inventado por liderança do sistema religioso não é pecado. Mesmo que alguns segmentos religiosos já continuem dizendo que é. Não é. Porque o que vale e o que conta para a nossa vida é o que está escrito na Nova Aliança, no Novo Testamento, pelo nosso Salvador e instruído na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, depois na sequência das igrejas missionárias através do apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Seguindo e partindo para a conclusão, para não incorrermos no mesmo erro que esses irmãos aqui estavam cometendo. Inversão de valores, valorizar mais o exterior do que o interior, cuidar mais da embalagem do que do conteúdo. Lembremos sempre, o fundamental é de dentro para fora. Por quê? Porque o nosso Salvador diz, em Marcos capítulo 7, que o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca é o que nós estamos
armazenando aqui dentro. E o que sai da boca, de lá, vem o que o coração está cheio, vem inveja, ciúme, maledicência, murmurações, adultérios, traições, roubos e assim por diante. Isso faz mal e isso é pecado. Vamos também observar com muita clareza em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15. Vamos ver, para fechar a nossa meditação dessa oportunidade. Vamos ver a lista, lá, o último livro da Escritura, lá no finalzinho, Apocalipse. Lá no finalzinho, pode pegar lá do final, tu vai encontrar aí, Apocalipse 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 22, versículo 15. E também 21, verso 8. Então, vamos pegar, aí nós vamos pegar a lista de quem vai para o inferno. Está aí a lista. E os pecados que levam as pessoas para o inferno. Apocalipse 22, verso 15, e na sequência estaremos lendo Apocalipse 21, verso 8. Prestai muita atenção. 22, 15. Ficarão de fora de onde? Do céu. Ficarão de fora os cães. Os cães aqui está falando lá do que o profeta Isaías registrou e profetizou, o capítulo 56, versículo 11. São falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, são cães gulosos. Só querem usar o rebanho para o seu bel prazer, para o seu lucro, e só querem das ovelhas tirar a sua lã e a gordura, o benefício próprio. Não quer ensinar as ovelhas o caminho da salvação, não quer instruí-las para ter o seu conhecimento próprio, e não quer servir as ovelhas e o rebanho de nosso Salvador. Eles são enganadores, eles são mercenários, eles são lobos em pés de ovelhas. Eles tomam posse das ovelhas e diz que o rebanho é dele. Alguns chegam a dizer, a minha igreja. Quando ouvir algum líder dizer a minha igreja, fuja. A instrução do nosso Salvador, a instrução dos outros apóstolos, é desse tipo de liderança falsa, dizer, fugir da aparência do mal. Fugir. Quando vê alguém falar assim, a minha igreja, pode fugir. É enganador. Porque a igreja é do nosso Salvador. Foi ele que pagou no Calvário pelos nossos pecados. É ele que é o dono da igreja. Só ele. Louvado seja Deus. Então ficarão de fora os cães. Ficarão de fora também os feiticeiros. Os que prostituem. Os homicidas. Os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Todos esses que praticam, que cometem esses pecados, ficarão de fora do céu. Continuando a lista, agora aí Apocalipse 21, verso 8, continua a lista, está aí certinho. Só um capítulo anterior. Nós lemos Apocalipse 22, verso 15. Agora vamos ler aí do lado, capítulo 21, versículo 8. A lista continua. Mas quanto os tímidos aqui no original significa covarde, pessoas covardes. Não é tímido, daqueles assim que, às vezes, o jeito que foi criado, às vezes não teve oportunidade com o público e tal, às vezes é aquela pessoa tímida, aquela pessoa que tem dificuldade de falar em público. Não é desse tipo de pessoa, não. Porque eu mesmo já fui assim durante muito tempo. Eu tinha vergonha de falar em público. Eu dava tremedeira, dava frio na barriga, dava vontade de ir no banheiro. Mas com o tempo, treino, busca, oração, Deus tenha misericórdia, e todos nós temos capacidade de melhorar e desenvolver. Todos nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Lembre bem, pastor Lindomar não é melhor do que tu. Todos nós temos capacidade. É só buscar, desenvolver, treinar e perseverar. Só perde quem desiste e para de lutar. Continua na lista. Mas quanto aos tímidos, tímido é covarde. Quanto aos covardes e os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não utiliza, que não pratica, que não declara sua fé, aquele tipo de gente que só fica assim, eu só vou crer em Deus se ele aparecer para mim e eu pegar nele. Eu só vou crer no céu se tiver um elevador para mim ir lá e andar lá. Eu só vou crer na salvação
no arrebatamento, se eu ver alguém subindo aqui, voando e assim por diante. Incrédulos. Os incrédulos, os abomináveis, os que praticam abominação. Nós precisamos de 1 hora ou mais para explicar sobre os abomináveis. Os homicidas, os fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O lago que arde com fogo e enxofre. Inferno. A lista está aqui, dos que vão para o inferno. Estejamos atentos e gravemos bem, marque aí na Escritura Sagrada, na sua Bíblia, marque esses 2 versículos, marque, se precisar de caneta, tem aqui, pode pegar, marque, destaque, por quê? Porque isso vai ajudar a sua vida, vai ajudar as pessoas que tu ama e vai ajudar ainda alguém que tu vê com dificuldade e vivendo conflito nesse sentido e com dúvida. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou ou não vou? Fulano falou que eu vou. Aquele pastor falou que eu vou. Aquele padre falou que eu vou. Aquele fulano de tal líder que eu falou que eu vou. Aquele macumbeiro falou que eu vou. Aquele fulano falou que vai me amaldiçoar. Aquele Beltrano falou que vai jogar um maloiado em cima de mim. Nada disso pega em quem está coberto pelo sangue de Jesus. Nada disso pega em quem está na nova aliança e declarou com a sua boca que o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus Cristo, aquele que padeceu por nós, morreu no Calvário, ressuscitou no 3º dia, está à direita do Pai, quem confessa Ele como seu único e suficiente Salvador, está congregando, está fazendo a sua parte, nenhuma maldição te alcançará, nenhuma dessas pragas vai te alcançar. E isso aqui, essa lista, vai ajudar a ajudar outras pessoas. Você vem cá, meu irmão, vou te mostrar. Abre aqui. Você tem uma Bíblia? Abre aí. Você não tem não, vou te mostrar aqui na minha. Está aqui a lista. Aqui está a lista de quem vai para o inferno. Se estiver praticando isso aqui, vamos lutar, vamos corrigir, vamos melhorar. Vamos deixar de praticar. Agora, se não estiver, se estiver fora disso aqui, meu irmão, persevere alegre, agradecido a Deus, porque o nosso caminho é para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos encontrar com as pessoas que já partiram. Nós vamos encontrar com as pessoas amadas que estão indo primeiro para a eternidade. Louvado seja Deus. Não importa se aquela pessoa faleceu com um sofrimento grande. Não importa se aquela pessoa morreu num acidente e até parte do seu corpo foi arrancado, como quando eu trabalhei 5 anos dia e noite. Eu vi muitos acidentes de pessoas com o corpo faltando pedaço, separou e não dava nem para juntar todos os pedaços. Eu vi, ninguém me contou, e chegava às vezes os familiares, e ali tinha pessoas que serviam a Deus, e eles ali choravam, lamentavam por causa da dor da separação. Nós somos humanos, nós sentimos, mas sempre alguém ali dizia, não se preocupe, partiu com o Senhor, partiu com Cristo, um dia nós vamos nos encontrar de novo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu termino dizendo, um dia, há cerca de 4 anos atrás, eu estava juntamente com alguns irmãos participando de um culto fúnebre, e ali estava sendo velado o corpo de uma irmã que faleceu lá com seus mais de 60 anos, e ali tinha muitos filhos em redor, muitos irmãos, e choravam e lamentavam. E quando foi franqueada a oportunidade para alguém falar, um daqueles irmãos daquela mulher levantou e disse assim: meus irmãos que estão aqui reunidos, todos vocês, existe uma possibilidade de vocês verem a irmã fulana, e falou o nome dela novamente. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ela um dia. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar de novo e nós vamos morar pela eternidade juntos. E vocês que ainda não confessaram o Salvador, Jesus Cristo, como o único Salvador da sua vida, vocês que não estão congregando, vocês que não estão servindo a Deus na medida das suas forças, ainda há possibilidade, só existe uma possibilidade. Venha para o Senhor Jesus, confesse Ele como o único Salvador, suficiente Salvador da sua vida, e um dia nós vamos encontrar com essa pessoa de novo, com essa pessoa que nós amamos. E eu quero dizer para todos os irmãos aqui, vamos perseverar, meus irmãos, porque vale a pena
ser fiel. Vale a pena perseverar. O que é ser fiel, pastor Lindomar? Ser fiel é ser perfeito? Não. Ser fiel é não errar nunca mais? Não. Ser fiel é, com a nossa força, com o que a gente pode, perseverar até o fim. Fazer o que nós pudermos. Fazer o que tiver ao nosso alcance. Isso é ser fiel, ser sincero, não usar máscara, não ser hipócrita, como aqui em Mateus 23 nós estamos aprendendo. Não usar máscara, a gente sincero, com as nossas limitações, pecados, mas arrependendo das falhas, seguindo em frente, procurando corrigir e melhorar cada dia, pedindo a Deus misericórdia e graça para seguirmos em frente. Amém? Vamos estar de pé, meus irmãos, orar e agradecer o nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos, ó Pai, agradecidos pela Tua palavra uma vez mais. E eu quero nesta hora, Senhor, te clamar em favor de cada um de nós, em favor dos Teus servos que aqui estão. Irmão Valdeci, a sua esposa Cristiane, as suas filhas Carol e Krishna. Ó Deus, os irmãos Bruno, Lindomar Filho, Felipe Thiago. Também clamo em favor da minha pessoa, da minha esposa. Ó Deus, eu clamo, Senhor, em favor dos irmãos que não puderam vir. Irmão Ronaldo, irmã Lindalva, irmão William. Ó Deus, irmã Sara, a situação que ela está passando, ó Deus, estende a tua mão no lar da irmã Sara. Opere ali, Senhor, a grande providência, um milagre. Restaura, põe de pé, dê graça para ela, Senhor. Nos ajuda a ajudá-la mais e mais. A sua filha, o seu filho que está em Anápolis. Ó Deus, alcance cada um. Ó Deus, alcance também irmão Ademar, Justeli, o Adriel, todos daquela casa, a filha deles, que esteve conosco um dia desses, foi uma bênção. Guarde eles, ó Pai, guarde cada um de nós e nos leve, Senhor, aos nossos lares em paz, na sua graça, nos guardando, Senhor, na perseverança do Evangelho, da nova aliança. Ajude cada um de nós, ó Pai, cada dia te servir com alegria, com satisfação, e vamos seguindo, ó Pai, até o dia do nosso encontro com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, e eu te agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, nosso único Salvador. Amém e amém.